Oi gente, tudo bem? É a Dani e esse é o Então Eu Li. E hoje eu vim falar da minha TBR de 2023. Bom, começo do ano é pra gente falar um pouco das metas e dos desafios que a gente coloca pra gente pro resto do ano, né? E eu já fiz isso aqui no canal, o último vídeo que eu postei foi as minhas metas e os meus desafios pra esse ano, mas também é época da gente falar quais livros a gente quer ler durante o ano aí. Não necessariamente nesse mês, mas um dia. Como vocês sabem, eu não sou muito boa de seguir TBRs fixas, mas esse ano eu tô com algumas metas aí que eu quero realmente bater, porque eu acho que são necessárias, principalmente a minha de ler mais livros nacionais, né? Então eu montei um esqueminha pra eu fazer todos os meses, assim, pra eu meio que bater as metas que eu coloquei pra mim mesma e ao mesmo tempo tendo essa escolha, né, aí de cada mês. Então eu vou falar pra vocês não só os livros que eu planejo ler durante o ano, mas eu também vou falar o esqueminha que eu vou fazer pra minha TBR todo mês e também a minha TBR de janeiro. Então o vídeo vai ser longo, vai ser um monte de coisa que eu vou falar. Então vamos começar com o esquema que eu vou fazer todo mês. E você deve estar se perguntando, como assim esquema? Vou falar pra vocês. Todo mês eu vou escolher um livro nacional pra eu ler, porque isso faz parte de ler um livro nacional por mês, minha meta que eu falei. Além disso, eu quero ler um livro físico, ou seja, um livro que eu já tenho aqui na minha estante. Um livro do Kindle Unlimited, já que agora que eu finalmente assinei o Kindle Unlimited, eu quero utilizar o dinheiro que eu tô gastando na assinatura. Então, um livro do Kindle Unlimited, um livro do Clube do Livro que eu tô fazendo com as minhas amigas. Então, esse não necessariamente eu vou escolher, meio que já vai estar meio fixo, já vai estar escolhido por mim, mas mesmo assim, ele vai fazer parte da minha TBR todo mês, na teoria. Então, ele conta também. Além disso, um livro daquele projetinho que eu quero fazer do Então Eu Finalmente Li. Então, um livro aí que meio que passou a hype já. E um livro que é meio que lançamento do mês ou do ano. Eu falei no meu vídeo de metas também, esse vídeo vai ser referenciado muito, porque lá eu falei todas as minhas metas pra esse ano, né? Mas eu falei que eu quero ler mais lançamentos, eu quero me atualizar mais, eu quero estar na ponta da língua todos os lançamentos, então eu tenho que tentar me atualizar de algum jeito, então um lançamento por mês acho que é um bom jeito. E além disso, também eu posso colocar qualquer outro livro que eu achar que eu vou querer ler no mês. Então, eu vou deixar aí esse um espacinho pra escolha do mês. No total, normalmente na TBR mensal durante o ano vão ter 6, 7, no máximo 8 livros. Então, TBRs lotadas esse ano, gente. Então acho que talvez eu consiga bater a minha meta de 50 livros no ano, né? Mas agora vamos falar nomes, vamos falar títulos, vamos falar autores, vamos falar o que eu quero ler esse ano e esse mês. Eu vou começar com os meus livros que são meio que prioridade pro ano, e aí depois eu vou falar os outros que eu quero ler, e depois os que eu vou ler provavelmente em janeiro. Começando com alguns livros únicos que são prioridade, eu separei 3 livros da Emily Henry que eu ainda não li, eu quero tentar ler todos da autora. Eu sei que ela vai lançar um novo aí chamado Happy Place esse ano, mas ainda não foi traduzido e não acho que nem tem lançamento pra sair, porque Book Lovers, que é o que lançou dela ano passado, ainda não foi traduzido. Então eu vou dar prioridade para os que eu tenho aqui comigo, que incluem Leitura de Verão, De Férias com Você e O Amor que Partiu o Mundo. Esse O Amor que Partiu o Mundo, eu sei que ele não é um dos mais hypados da Emily Henry, né? Ele é mais antigo e foi lançado antes da Emily Henry realmente bombar, então não é tanto uma prioridade, mas eu quero tentar ler bastante livros da Emily Henry pra talvez conseguir fazer aquele vídeo de li todos da Emily Henry. Então, basicamente, Leitura de Verão, De Férias com Você e O Amor que Partiu o Mundo são 3 prioridades de livros únicos. O outro livro único que eu separei aqui, eu separei bem poucos livros únicos. Eu tenho essa mania de querer começar um monte de série, é um problema, eu sei. Voltando. Eu separei O Apartamento de Paris, da Lucy Foley. Eu falei que eu ia ler ele ano passado, mas acabou que eu não fiquei muito na vibe, eu não tava com vontade, não encaixou nas leituras, então eu vou deixar pra esse ano, porque eu também quero fazer um vídeo de li todos os livros da Lucy Foley e só falta esse, então O Apartamento de Paris, esse eu
realmente acho que vou ler esse ano. Não vou miar minha TBR que nem ano passado. Bom, de livros únicos eu só tenho esses que são prioridade, então são bem poucos. E agora vamos para os livros que são séries, que são trilogias, duologias, tem sequências. Enfim, 2 livros aqui que são de fantasia e que eu anotei que são prioridade é Blood Market, que é o segundo do Lendários. Eu falei que eu ia ler ano passado, eu não li, eu estou querendo morrer porque eu ainda não li ele, porque eu amo Lendários. Foi o melhor livro que eu li no ano passado, como vocês já devem saber. Então, eu definitivamente vou ler ele esse ano. É uma prioridade. Além disso, eu quero tentar começar Sombriossos, principalmente porque vai lançar, acho que a segunda temporada da série e eu sei que vai terminar, eu acho, e também adapta um pouco do Six of Crows, e eu não me sinto confortável lendo o Six of Crows sem ler Sombriossos antes, então eu quero ler os 3 Sombriossos e provavelmente os 2 do Six of Crows esse ano ainda, porque eu quero assistir a série. Eu não assisti a primeira temporada ainda, falam que é muito bom, e eu quero ler os livros antes, então eu vou ler esses 5 livros aí antes de lançar a segunda temporada. Agora, algumas séries de romance que eu também coloquei como prioridade são Clube do Livro dos Homens. Eu tenho 2 dos livros aqui, acabou de lançar o terceiro aqui no Brasil. Eu sei que tem 5 lá nos Estados Unidos e eu quero ao menos conseguir me atualizar com os que estão aqui no Brasil, porque é uma série que me interessa muito e eu quero ler. Eu tenho 2 deles aqui, então, tipo, é um desperdício eu não ler eles, então estão na minha prioridade, até porque eu quero desencalhar um pouco a estante, então eles fazem parte desse projeto. Falando em projeto, eu quero ler Crepúsculo, não sei se a série inteira, eu quero ler ao menos o primeiro, pra fazer parte do Então Eu Finalmente Li, e se eu achar tolerável, eu vou ler os outros. Eu tenho um receio de ler Crepúsculo, né, porque tem gente que fala muito bem, tem gente que fala muito mal, todo mundo sabe como que o Crepúsculo é tratado aí na sociedade. Então vamos ver se eu vou conseguir ler os 4, os 5. São 4. Então vamos ver se conseguimos ler os 4. Agora, 3 séries que eu não consegui encaixar em fantasia nem romance. Eu acho que tem ficção científica e 2 de mistério na listinha, mas eu quero ler Manual de Assassinato das Boas Garotas. Acho que esse título é um título longo. É de mistério, então não se encaixou em fantasia e romance, mas eu quero ler. Todo mundo fala muito bem. Eu estou um pouquinho atrasada, não tanto o suficiente pra encaixar no Então Eu Finalmente Li, mas eu quero ler simplesmente porque parece ser muito legal. E eu quero ler. É isso. Também, meio que nessa vibe, tem Jogos de Herança, é de mistério. Também eu acho que é a mesma vibe ali de Manual de Assassinato de Boas Garotas. E também eu acho que todos eles meio que parecem com Cordialmente Cruel. E eu gostei muito de Cordialmente Cruel. E eu tenho o primeiro livro dos Jogos de Herança, então pode participar aí do Desencalhando a Estante. Mas, no geral, quero ler essas 2 séries na parte mais de mistério jovem adulto. E a série que eu falei que era ficção científica é Duna. Obviamente, super famoso. É o rei de ficção científica. Mas, eu quero ler ao menos os 3 primeiros, porque eu sei que são, tipo, meio que 2 trilogias, né? São 3 aqui e 3 ali, e são 6 no total. Eu quero ao menos ler a primeira trilogia, ou ao menos o primeiro livro, porque eu tenho ele aqui, eu tenho uma edição super linda. Assisti o filme, já o primeiro, então não vou poder ler antes de assistir, mas quem sabe eu não consigo ler antes de assistir o segundo. Esses são os livros que eu classifiquei como prioridade. Aí agora eu vou falar outros que eu tenho o desejo de ler durante o ano, mas assim, não vou tratar como prioridade. Voltando para os livros únicos, eu coloquei Uma Segunda Chance da Christina Lauren, o que está aqui. Ele não é necessariamente uma prioridade, mas ao mesmo tempo eu gostaria de ler. Ele tá aqui na minha estante. Eu gostei da escrita da Christina Lauren. Eu li Imperfeitos dela em 2022 e eu gostei bastante. Então, assim, quero ler. Eu também coloquei Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid, mas esse daqui é um caso à parte. Eu sei que a gente vai escolher esse livro pro clube do livro, né, com as minhas amigas, então eu sei que eu vou ter que ler ele, mas eu não vou classificar como uma prioridade, porque ele vai entrar de qualquer jeito em algum mês aí. Então, já deixo aqui na TBR anual, porque eu sei que eu vou ler. De novo, só tem isso pra livros únicos. Triste, eu sei. Muitos poucos livros únicos comparados com as séries, mas é o que tem pra hoje, né, gente?
Falando de séries de fantasia, temos Pássaro e Serpente. Eu tenho os 2 livros aqui, mas tem 3 no geral. Quero tentar desencalhar eles, eu tenho 2 deles aqui, né? Então, assim, quero ler. Parece que vai me interessar, então tá na lista. Agora falando de 2 séries que tem no Kindle Unlimited e que podem ser consideradas eu tentando fazer meu dinheiro valer a pena, tem Zodiac Academy e Air Awakens. Air Awakens é uma que eu não acho que é tão conhecida como Zodiac Academy, essa é bem famosa no BookTok, mas Air Awakens eu ouvi uma youtuber que eu gostei, que eu gosto muito, né, falar sobre, e ela gostou muito, então eu quero ler essas 2, são séries bem longas, Air Awakens tem 5 livros e Zodiac Academy tem tipo 12, então assim, são longas, não sei se eu vou conseguir ler elas esse ano, mas gostaria. Do mesmo jeito que eu gostaria de ler Crescent City esse ano, só tem 2 lançados e não acho que o terceiro vai lançar esse ano, mas eu tenho os 2 aqui, eu ganhei eles de presente, então, queria desencalhar um pouco, né, a estante, quero desencalhar esses 2, mas eles são bem longos, então assim, não sei se vou ler os 2 esse ano. Mais ou menos o primeiro, né, vamos tentar. Falando em livros que eu tenho Os 4 dos Garotos Corvos, são livros meio antigos, mas assim, falam muito bem. Quero ler, acho que vai me interessar muito. Eles não são tão longos, então assim, acho que é algo acessível. Acho que é fazível. Não só isso, mas eu tenho os 6 livros dos Instrumentos Mortais e ao menos o Cidade dos Ossos eu quero ler, porque assim, eu já tentei ler esse livro tipo umas 3 vezes e eu parei na metade toda vez. Não é porque é ruim, eu só tipo parei por N motivos, então eu quero ler ao menos Cidade dos Ossos, mas eu quero tentar ler os 6 do Instrumentos Mortais. Agora falando de séries de romance que eu quero ler, eu comprei o primeiro livro da Brittany C. Cherry, né, da série dos Elementos, O Ar que Ele Respira. Me interessa, quero muito ler alguma coisa da Brittany C. Cherry, nunca li nada dela. E eu quero ao menos ler o primeiro livro, mas quem sabe não leio os outros. Tem 4 livros, porque são 4 elementos, né? Mas tá na lista. Não só isso, mas eu tenho os 2 livros da Como Sobreviver à Realeza, e aí o segundo é Sua Alteza Real, não sei o nome dessa série, mas eu tenho os 2 aqui, então quero ler. Eles são livros bem curtinhos e eles parecem ser bem fofinhos de ler, bem assim, rapidinhos, então tá na lista. Agora, 2 séries que estão no Kindle Unlimited que eu quero ler, mas elas são bem longas. Tem a série do Twisted, que é Twisted Love, Twisted Hate. É bem famoso lá na gringa e eu acho que tá vindo aqui pro Brasil esse ano. Eu quero ler, eles têm 4 livros e todos estão no Kindle Unlimited. E assim, me interessa muito. Todo mundo fala desses livros e eu quero saber o que tá rolando. Então, assim, tá na lista e quase tem prioridade, porque eu tenho quase certeza que eu vou ler ele esse ano. Outra que também eu tenho quase certeza que eu vou ler esse ano e que todo mundo fala lá na gringa é a série do Addicted. Tem o primeiro livro aqui no Brasil, que foi traduzido para Viciado em Você. Eu não sei se eles chegaram a traduzir os outros livros da série, mas eu sei que tem muito livro. Eu nem consegui contar. Tipo, a série principal tem 5 livros, mas tem outras séries derivadas. E me interessa bastante. É de romance, parece ser legal. Tem no Kindle Unlimited, se não me engano. Então, tá na lista. Bom, de livros que eu quero ler durante o ano, foi isso. As prioridades também já foram. Agora vamos falar um pouco da TBR de janeiro. Bem rapidinho, porque eu não tenho ela muito definida. Eu sei que eu vou ler o primeiro livro do Senhor dos Anéis, que é A Sociedade do Anel, porque eu prometi pro meu amigo que eu ia ler. Eu fiz ele ler a Cotar, então eu vou ler o primeiro do Senhor dos Anéis, então eu definitivamente vou ler esse. Eu também tô devendo pra um outro amigo meu o primeiro livro de Nevernight, do Jay Kristoff, então tem esses 2 livros que eu tô devendo pra 2 amigos diferentes. Então, vou ler eles em janeiro, obrigatoriamente. E um outro livro que eu vou ler em janeiro é The Sweetest Oblivion, que é da série Made. Tem no Kindle Unlimited, então eu acho que já vai contar como o livro do Kindle Unlimited que eu escolhi no mês. E também vai contar pro livro do Clube do Livro que eu escolhi no mês, porque esse é o livro que eu estou lendo para o Clube do Livro. Então, esses são os definidos que eu tenho pra janeiro. Também falta o nacional que eu prometi e faltam um dos físicos também, mas eu ainda não pensei em quais eu vou ler. Eu acho que pra esse mês eu vou deixar meio que fluir a coisa, vou ver qual que eu vou querer ler na hora e vou ler. Ufa,
Hoje eu falei muito, né, gente? Socorro, vocês nem devem estar aguentando mais, mas eu só tenho muitos planos pra esse ano e eu fico animada. Mas, eu vou deixar aí na descrição a maioria dos livros que eu falei. Se eu falei de uma série, eu vou deixar ao menos o primeiro aqui, porque tem bastante livro e bastante série longa, mas eu vou deixar ao menos os primeiros aqui embaixo na descrição. Também vou deixar na descrição o meu Scooby e meu Goodreads. Por lá você pode acompanhar as minhas leituras. Todos esses livros, ao menos o primeiro de cada série, tá lá na minha meta de leitura para esse ano. Não sei porque eu fiz isso, porque eu coloquei todos esses livros na meta de leitura, sendo que eu não sei se eu vou ler todos, mas enfim, eu coloquei lá na meta de leitura. Provavelmente vou mudando conforme meu clima for mudando, os meus sentimentos foram mudando, mas por lá você vai acompanhar as minhas leituras e eu acho que eu sou bem divertida lá. Não só isso, mas na descrição eu vou deixar o meu TikTok. Por lá eu vou dar umas atualizadas também nas minhas leituras, vou falar bastante do meu caderno de leitura e também vou deixar o meu link da Amazon aí na descrição. Caso você queira comprar algum livro, você pode apoiar o canal fazendo isso. Você não paga mais nada, mas apoia o canal. Não se esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o canal e o vídeo para quem você acha que vai gostar. E é isso, gente. Tchau!